Reconhecemos que a inserção do trabalho batista se deu no Brasil por duas vias: a via de imigração em 1871 e a via de missão em 1882. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Denilson Pinheiro e hoje eu apresento a vocês o segundo vídeo que fala a respeito da história dos batistas. Se você ainda não viu meu primeiro vídeo, acessa aqui em cima no card e você vai ver meu primeiro vídeo que trata a respeito da história dos batistas no mundo. Hoje eu vou falar para vocês a respeito da história dos batistas, a origem deles aqui no Brasil e também aqui no estado do Pará, o nosso estado. Não deixa de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo e também compartilhar com outros cristãos que não conhecem a história dos batistas. Os batistas americanos do sul dos Estados Unidos foram fundamentais para o surgimento da Igreja Batista aqui no Brasil. Thomas Jefferson Bauer foi o primeiro missionário dos Estados Unidos a ser enviado para o Brasil, mas ele não teve sucesso na evangelização aqui e então ele teve que retornar para os Estados Unidos. Um grupo de colonos norte-americanos que se refugiou no Brasil em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, aqueles que eram cristãos batistas, organizaram então a primeira igreja batista em solo brasileiro no dia 10 de setembro de 1871, tendo como líder o pastor Richard Radcliffe. Depois disso, em 1881, chegou ao Brasil um casal abençoado, William Buck Bagby e a sua esposa Anne. E no ano seguinte, organizaram então a primeira igreja batista no Brasil, na Bahia, no dia 15 de outubro de 1882, com apenas 5 irmãos. O casal, William Buck Bagby e a sua esposa Anne, também outro casal, Zacarias Taylor e a sua esposa, e também o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, este que havia se convertido em Santa Bárbara do Oeste, agora se torna o primeiro pastor batista brasileiro. Depois disso, outras igrejas foram organizadas no Brasil, como a do Rio de Janeiro, a de Maceió e também a de Recife, em 1886. Que bênção como o trabalho batista cresceu no Brasil e igrejas estavam sendo então implantadas. Agora, como foi a chegada dos batistas aqui no estado do Pará? Como é a origem dos batistas aqui neste estado? O pioneiro dos trabalhos batistas aqui no estado do Pará se chama Eurico Alfredo Nelson, o chamado apóstolo da Amazônia. Este missionário era sueco, mas que morava nos Estados Unidos por conta das perseguições religiosas. Ele sentiu forte anseio de vir evangelizar nas terras brasileiras. E então, no dia 19 de novembro de 1891, ele chegou em Belém, num navio chamado Esperança. Este homem missionário, ele vendia a Bíblia no ver-o-peso e ele também evangelizava, pregando o evangelho, pregando em inglês. Este missionário começou então a evangelizar o povo de Belém e assim conseguiu também fazer viagens missionárias e no dia 2 de fevereiro de 1897, Eurico Alfredo Nelson organiza a primeira igreja batista do Pará e a primeira igreja batista da Amazônia. Ele também fundou a primeira igreja batista de Santarém em 1904, ele também fundou a primeira igreja batista de Castanhal em 1908 e várias outras igrejas no estado do Pará. Assim, o trabalho dos batistas no Pará cresceu, desenvolveu, porque este homem, cheio do Espírito de Deus, missionário, com a garra de proclamar o Evangelho de Deus, foi levado a diversos paraenses. E assim o trabalho dos batistas cresce através da Convenção Batista do Pará, a COBAPA, revitalizando a igreja, implantando novas igrejas, e por isso nós podemos dizer glória a Deus por tudo isso. Esta é a história dos batistas no Brasil e também a história dos batistas aqui no estado do Pará. Que o Senhor nos abençoe e que o trabalho missionário continue pulsando dentro do nosso coração, que a gente sempre seja estes missionários de Deus, impulsionados a levar o Evangelho a outras pessoas. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.